Oi todos, tudo bem? Bom dia. Então, eu queria fazer um vídeo comentando de um assunto que vários podem até não saber, mas as diferenças da Igreja Católica Apostólica Romana e a da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Bom, como eu fui por um bom tempo um cristão ortodoxo, eu gostaria de falar por experiência própria quais são as diferenças. A primeira é: os ortodoxos, eles não têm a crença numa figura central, como nós católicos, o Papa. Ou seja, que o Papa é o sucessor de Pedro e que ele que comanda a igreja. Não. Para eles, Cristo é o centro. E para nós também, mas com o Papa também que coordena. A organização, diferente da Igreja Católica, são várias igrejas autônomas que juntas formam a Igreja Ortodoxa. Como, por exemplo, você tem a Igreja Ortodoxa Ucraniana e tem a Igreja Ortodoxa Russa. Elas são autônomas, cada um tem seu patriarca e cada um decide o que faz de ordenação, mas elas têm a mesma doutrina. O nome russo, o nome ucraniano é questão cultural. Por quê? Por exemplo, no Brasil, Igreja Ortodoxa Russa, você vai ver a maioria das vezes, seus cantos são em russo. Igreja Ortodoxa Antioquiana vai ser mais árabe. Igreja Ortodoxa Grega vai ser mais voltada para o grego. Terceiro, os ortodoxos, diferente de nós católicos, eles não têm essa devoção a Nossa Senhora de Fátima, eles não acreditam nas aparições de Nossa Senhora. Acreditam sim em Maria como a mãe de Deus, porém não acreditam que ela foi concebida sem pecado. Acreditam que ela foi uma mulher comum, mas a sua temência a Deus fez com que o pai escolhesse ela para carregar o filho. Eles acreditam que também foi a primeira mulher salva, a sua própria mãe. Quarto ponto, o rito. Muitos já se perguntaram como é que se celebra. Bom, se você pesquisar, a Igreja Católica tem esse rito que se chama rito bizantino, que é um rito que ele tem mais simbologia. Eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês terem uma noção. Vou mostrar aqui rapidinho. Vou mostrar uma imagem aqui que talvez possa auxiliar na explicação. Vou mostrar aqui uma igreja, o interior de uma igreja de rito bizantino. Vou mostrar aqui. Existe tanto católicas quanto ortodoxas. Vou mostrar aqui uma imagem. Tá aqui. Estão vendo? Peraí. Prontinho. Bom, esse é o interior de uma igreja oriental, no caso é ortodoxa. E o que vocês vão ver sempre? Se vocês verem na imagem, tá um pouco borrado, mas aqui do lado direito é o Cristo Pantocrator, uma representação chamada Cristo Pantocrator. E do lado esquerdo é Maria. Isso é em toda a igreja ortodoxa e católica oriental. Isso sempre. Cristo do lado direito, Maria do lado esquerdo. E dos outros dois lados são os santos de devoção daquela igreja específica. João Batista, aquele é o Arcanjo Miguel e o Rafael. E em cima vão ter sempre os ícones dos apóstolos. Ali dentro é onde tudo se celebra. A maioria delas vai ter sempre uma cortina no período, na hora que vai acontecer a consubstanciação. Na doutrina ortodoxa é diferente para nós católicos, que é a transubstanciação. E o padre sempre fica de costas. No altar, que está aqui, ele vai sempre ficar de costas. Só algumas vezes ele fala: que o Senhor esteja convosco. E um outro ponto que todo mundo me fala, todo mundo, sem exceções. Eu vou mostrar aqui e todos me falam: Guilherme, por que você usava? Muitos me falam desse símbolo aqui, dessa cruz. E eu queria explicar um pouquinho ela. Mesmo não sendo mais ortodoxo, eu até a utilizo. Vou explicar um pouquinho o significado dela. A barra superior, ela simboliza a placa de Cristo que estava escrito INRI. INRI, como nós sabemos, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa barra maior é onde os braços de Cristo foram crucificados. Aqui embaixo, todo mundo me fala, porque os ortodoxos eles acreditam que os pés de Cristo foram crucificados separados. E você vai ver muito na igreja ortodoxa, quanto oriental, católica, essa cruz.
É mais de tradição russa, mais eslava, mas você vai encontrar muito. Por que está inclinado? Bom, existem duas explicações diferentes. A primeira, que é a mais tradicional. A barra inclinada é mais simbólico. Simboliza o bom ladrão, que reconheceu suas falhas e que foi salvo por Cristo, e foi para o paraíso. A de baixo simboliza o mau ladrão, que foi condenado. E chegando a um assunto que eu queria comentar aqui, que os ortodoxos não creem no purgatório. E os católicos orientais, eles creem, eu vejo dessa forma que eu recebi da ortodoxia. Como um estado, o católico mais voltado como eu, mas eu sou católico, leva como um estado de purificação, porque originalmente era assim que era se ensinado. Um estado de purificação, onde a pessoa tinha seus pecados queimados. E um ponto muito curioso, que eu acho, é um outro objeto aqui que eu vou mostrar para vocês, que é a questão devocionária, ou seja, os ortodoxos eles nunca vão usar um rosário. Eles vão usar algo até que bem parecido, vou mostrar aqui para vocês, que é esse objeto aqui. O nome desse objeto se chama Comboskini, Shotki, ou no português, cordão de oração. Ele é especificamente para uma única oração. Não tem como intuito a meditação no mistérios, mas ele tem o intuito de fazer uma única e simples oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende compaixão de mim, um pecador. E tem essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas que são feitas outras orações, como Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Não. Pelas intercessões da Mãe de Deus, Salvador, ó Salvador. Sempre é feita essa oração até completar. E no Brasil, a ortodoxia no Brasil, como todos sabem, ela não é muito abrangente. Mas no Brasil você vai encontrar. Aqui em Santos tem. Eu frequentava a paróquia de São Jorge e eu era até. Eu servia no altar. E agora eu queria falar um pouco sobre minha experiência. Foi um período para mim que eu tava, vamos dizer, eu sempre fui cristão, vou ser sempre pro resto da minha vida, mas eu não tinha uma identidade. Então minha mãe falou, Guilherme, você não foi batizado na romana, você foi batizado na ortodoxa. Aí eu falei, o que é a igreja ortodoxa? Eu comecei a pesquisar, estudei a doutrina, e um dia eu fui lá. E eu não acredito que foi coincidência, eu fiz uma oração, e depois dela apareceu um sacerdote, que é um amigo meu, que me falou, o que você está fazendo? Aconteceu? Não, eu sou Dani. Aí a gente começou a conversar e criou-se uma comunidade, e eu me senti muito bem acolhido. Mas por motivos pessoais, teológicos, eu decidi voltar à igreja católica. E fiz a profissão de fé. Os sacramentos não foi necessário, porque, esse ponto vou deixar agora, ambas são igrejas apostólicas. O que significa dizer igreja apostólica? Bom, você tem os apóstolos, Pedro, Paulo, e eles sabiam que um dia eles iam morrer como qualquer ser humano. Então eles tinham que passar a sucessão dele para outro, para outro, para outro, para outro, até os dias de hoje. Isso se chama sucessão apostólica. E no Brasil eu queria deixar uma coisa que realmente me entristece. Você vai ver várias igrejas que se dizem ortodoxas, mas não são. E isso é um desacato com a ortodoxia. E eu uso até o termo, eu sou católico romano, por mais que eu use o Comboskini, eu levei esses elementos para a minha vida, litúrgica de oração, eu me considero um católico apostólico romano. E eu fico feliz de poder falar essas diferenças, porque, sabe, eu vejo tanta pessoa falando, eu vou falar, asneira, falando que o ortodoxo não vai te aceitar porque você é brasileiro. Aí eu queria falar para essas pessoas, sei quem foi, mas eu falo, amigo, você sabia que o padre que frequentava, ele era brasileiro? Eles nunca vão te recusar pela sua origem étnica. Se você tem o interesse ou quer se tornar, eles vão te dar boas-vindas, você pode vir quantas vezes quiser. Jamais. O que acontece? Como a igreja ortodoxa é uma igreja pouco conhecida, e na maioria das vezes as pessoas que frequentam são sim russos,
Isso não quer dizer que eles vão te negar, muito pelo contrário. Eu fui muito bem acolhido e até hoje mantenho contato, mesmo sendo católico apostólico romano. Enfim, gostaria de agradecer por esse vídeo e desejar a todos um excelente dia. E que possamos nos preparar para o Santo Natal, ou que na tradição oriental, preparemos-nos para a natividade de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém.